Bom dia! Tudo bem com vocês, galera? Então é o seguinte, vamos relembrar algumas questões da aula sobre hereditariedade, porque hoje nós vamos fechar este conteúdo. Vamos lá então. Gente, vamos falar sobre gametas. Quando fala em hereditariedade, que é a transmissão das características biológicas para os seus descendentes, de um indivíduo para o outro, claro, para os seus descendentes, nós estamos falando aí primeiramente de gametas. E o que são os gametas? Os gametas são as células reprodutivas, que são conhecidas como óvulo feminino e espermatozoide masculino. Então, essas células são responsáveis pela reprodução, tá? Então, vamos falar agora sobre hereditariedade, gametas, reprodução sexuada e assexuada e o processo de gametogênese. Vamos relembrar. Então, gametas são as células responsáveis pela reprodução sexuada. Gente, reprodução sexuada é o tipo de reprodução onde acontece a troca de gametas masculino e feminino. Melhor dizendo, existe a união, certo? Desses gametas, óvulo e espermatozoide, que gera aí, a partir da fecundação, um novo indivíduo, tá? E esse indivíduo, esse ser que foi gerado a partir dessa fecundação, ele vai levar a adquirir as características tanto femininas quanto masculinas, de pai e de mãe, certo? Então, ele vai ser uma mistura dessas características que provém do óvulo e do espermatozoide, tá? Elas também são chamadas de células sexuais ou células germinativas e fundem-se no processo de fecundação para produzir o zigoto, que, por sua vez, origina o embrião, gerando um novo ser, certo? Então, quando aqui agora se fala assim, ó, no segundo parágrafo, os gametas apresentam metade dos conjuntos de cromossomos da sua espécie. Gente, o conjunto cromossômico é o conjunto de todos os cromossomos que são estruturas que compõem o nosso DNA, que está lá no núcleo da célula. Então, as células gaméticas, que é o óvulo e o espermatozoide, eles têm a metade dos cromossomos da espécie em questão. Por exemplo, nós, seres humanos completos, temos 46 cromossomos. Só que antes de nós sermos seres humanos completos, tá? Existe a formação do embrião. Para a formação desse embrião, é necessário do óvulo e do espermatozoide. Então, o óvulo, ele tem 23 cromossomos, ou seja, a metade do cromossomo da espécie humana, que é o que nós estamos falando aqui agora, tá? Então, o óvulo tem 23 cromossomos e o espermatozoide 23 cromossomos. Nessa fecundação, na união dessas células, o que acontece? Vai ser somado 23 do óvulo, 23 do espermatozoide e vai somar 46 cromossomos que vai na fecundação gerar o embrião e depois, a partir do desenvolvimento das células, certo? Vai formar um novo ser que vai entrar em processo de desenvolvimento na gestação até o nascimento de um indivíduo completo, tá? Então, as células espermatozoide e óvulo são também chamadas de células haploides, justamente porque elas possuem metade do cromossomos da sua espécie. As células diploides, as células somáticas, são as células que compõem um organismo um organismo completo. São as células que compõem os tecidos. Nós somos formados por tecidos da pele, por tecido sanguíneo, por tecido cerebral. Então, um organismo totalmente formado, ele é composto por células somáticas, células diploides, ou seja,
São células que já possuem aí 46 cromossomos, porque elas já compõem o indivíduo completo. Então, as células haploides, óvulo e espermatozoide, porque possuem metade dos cromossomos da sua espécie. E as células diploide são as células somáticas, são as células que compõem um organismo completo, tá? Muito bem. Então, vamos agora passar para frente. O processo de formação dos gametas, gente, chama-se gametogênese. Então, é o processo, é o início, tá? Do processo de formação dos gametas, gametogênese. E aí, o processo de formação do espermatozoide, espermatogênese. O processo de formação dos óvulos, ovulogênese, tá? Então, os animais, em sua grande maioria, eles fazem reprodução sexuada, certo? Reprodução sexuada, lembrando, existem aí a união dos gametas masculino e feminino. Mas também temos a reprodução assexuada, é quando não existe essa troca de gametas. Nós vemos muito nas plantas e alguns seres simples, como protozoários, como bactérias, fazem reprodução assexuada, que é por bipartição ou brotamento, certo? Muitas plantas e alguns seres que são simples, como bactérias, protozoários, fazem esse tipo de reprodução assexuada, certo, gente? Lá na frente nós vamos ver isso com mais detalhes. Mas voltando aqui para a nossa aula, temos aqui o processo de espermatogênese e ovulogênese, tá? E aí que marca para nós um conceito muito bom. Processo de espermatogênese é o início, a formação do espermatozoide, e de ovulogênese também. Lembrando que os espermatozoide, eles são produzidos nos testículos e os óvulos são produzidos lá nos ovários, certo? E aí eles passam por um processo também de melhoramento celular, de duplicação celular, até ficarem prontos, espermatozoide totalmente formado e óvulo também. Depois, aqui embaixo, aqui nessa parte temos gametas das plantas. Como eu já havia dito para vocês, algumas plantas, no caso as plantas mais simples, certo? Aquelas que não têm frutos, elas fazem reprodução assexuada e sexuada também. As briófitas e as pteridófitas, por exemplo, a samambaia é uma planta pteridófita. No seu processo de reprodução, existem os dois tipos, tanto sexuada como assexuada. Na reprodução sexuada das samambaias, que é uma pteridófita, existe aí a troca de gametas masculino e feminino na mesma planta, tá? Isso é um assunto lá para frente. Eu só estou exemplificando porque citou aqui no nosso texto. E também nos musgos, que são as briófitas. Quais são os musgos? Gente, nós temos aí vários tipos de musgos, vários tipos de briófitas e pteridófitas. Então, essas plantas são plantas simples e elas possuem o tipo de reprodução sexuada também, que são muito importantes aí nesse processo evolutivo das plantas. Mas é um capítulo à parte. Vamos para frente aqui, agora. Próxima parte. Nos animais, o gameta masculino é chamado de espermatozoide, o qual é uma célula reprodutora dotada de flagelo. E, portanto, o gameta feminino de ovócito, ele é imóvel. Olha só, aqui, ó, aqui em cima, olha bem aqui para o espermatozoide. Ele é formado por... Ele tem a cabeça, depois ele tem a cauda.
Todas as informações genéticas ficam aqui na cabeça do espermatozoide, tá? Que é uma célula que tem membrana, que tem citoplasma e que tem núcleo, certo? Então, as informações genéticas ficam aqui na cabeça do espermatozoide e depois descemos aqui com esse flagelo, essa cauda, para possibilitar a mobilidade do espermatozoide, tá? Depois nós temos o óvulo aqui. O óvulo ele é imóvel, certo? O espermatozoide ele precisa de locomoção, enquanto o óvulo não, ele fica imóvel. Olha a formação dele, é formação circular, certo? Formação ovoide. E é também uma célula completa, ele tem membrana, tem citoplasma e tem núcleo. Então aqui nós já temos as duas células prontinhas depois do processo de espermatogênese e de gametogênese, certo? Muito bem. Depois temos esse texto complementar e aqui embaixo vamos finalizar falando ainda sobre hereditariedade. Denominamos de hereditariedade o fenômeno em que os genes e as características dos pais são transmitidos aos seus descendentes. As características genéticas e fenotípicas transmitidas dessa forma, por sua vez, são chamadas de hereditárias. Muito bem. Então, veja só, as características genotípicas são as características do cromossomos genéticas, tá? A gente não consegue ver, ela está dentro da nossa célula. E as características fenotípicas são as características físicas que nós conseguimos visualizar, que é a cor do cabelo, a cor da pele, certo? Formato do nariz, a altura, tudo isso são características físicas, fenotípicas, que nós conseguimos ver e que herdamos dos nossos pais. E as características genotípicas são aquelas características dos cromossomos, do DNA, que está lá dentro da nossa célula e que são expressas pelo o nosso fenótipo, que são as características físicas que nós conseguimos visualizar. Então, essa foi uma breve aula, relembrando os nossos conceitos. Vocês devem assistir novamente, tá? Para entender e gravar esses conceitos, porque são necessários para a nossa próxima aula de genética, certinho? Então, um abraço, fiquem com Deus e bons estudos!